Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história de como foi a minha conversão ao catolicismo, ou melhor, a minha reconversão. Por que reconversão? Porque quando eu era criança, fui sim batizado católico, iniciei a catequese, né, como é chamada até hoje, a primeira comunhão, a preparação para a primeira comunhão, né? E por falta de interesse, por falta de frequência na igreja dos meus familiares, eu acabei não concluindo, então, a primeira etapa ali, né, a primeira preparação para a Eucaristia, e nunca mais frequentei a igreja e segui a minha vida como a maioria das pessoas. Durante muito tempo eu sequer pensava em religião, em buscar Deus, em procurar uma verdade, mas eu acreditava que existisse uma força maior. Eu tinha essa convicção de que era necessário que existisse algo maior, algo acima de tudo. Mas de forma nenhuma eu acreditava num Deus como a igreja pregava, ou como eu achava que a igreja pregava. E eu acho que isso é o erro da maioria das pessoas que odeia ou que não gosta da igreja católica. É por falta de conhecimento. E eu sou a prova viva disso, assim como tantos outros que a gente tem visto aqui pela internet, que estão se convertendo ao catolicismo após anos de estudo, de busca e de conhecimento. Já quero te pedir para deixar o like antes que tu se esqueça, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário aqui embaixo dizendo a cidade de onde vocês estão me vendo. Eu tive algumas amizades na minha adolescência, no início da minha vida adulta, aonde essas pessoas elas tinham sim cada uma a sua própria ideia de Deus, a sua própria religião e frequentavam alguns lugares. E durante algum tempo eu mesmo frequentei esses lugares com essas pessoas. No meu bairro onde eu morava, tinha uma igrejinha que era chamada a Igreja dos Crentes. As mulheres tinham o cabelão comprido, não podiam cortar o cabelo, só usava saia, o homem só usava calça, não podia ter televisão em casa, o mundo ia acabar nos anos 2000 e tinha um monte de regra que sequer existem na Bíblia. Mas na cabeça deles, eles acreditavam naquilo. Eu não sei dizer que religião que era aquela, mas era conhecida como a Igreja dos Crentes. Uma outra igreja que eu frequentei durante um tempo foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem algumas doutrinas um pouco estranhas, um pouco, não é ultrapassadas, mas é uma coisa mais próxima do judaísmo do que do cristianismo em si. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, guarda o sábado como sagrado, como o dia do descanso, não pode trabalhar, não pode lavar uma louça, não pode pagar alguma conta ou receber, enfim, eles guardam o sábado como na antiga lei judaica. Outro fato curioso, para quem não conhece, eu imagino que todos conheçam, todos que estão me assistindo aqui conheçam, mas caso alguém não conheça, outra lei que eles seguem do Antigo Testamento é não comer carne de porco. Mas enfim, eu participava dos cultos ali da Igreja Adventista, eu participava do coral de jovens, eu participei dos desbravadores, que é tipo os escoteiros, assim, sabe? Tem os acampamentos, as tarefas, as coisas bem... É bem legal até para o jovem aquilo ali. Mas, enfim, a doutrina da igreja é completamente equivocada, e isso eu só fui descobrir mais tarde. Outro lugar que eu frequentei antes de me reencontrar na fé católica foi o espiritismo. Eu frequentei muito pouco, mas frequentei o centro espírita que tinha no centro da cidade onde eu morava. E lá nesse lugar não era bem um culto, era mais como uma palestra, alguma coisa nesse sentido. No espiritismo, Jesus ele não é Deus, ele não participa da divindade de Deus. Para eles,
Jesus é somente um ser muito desenvolvido espiritualmente, talvez o ser mais desenvolvido que passou pela Terra. Mas para eles, Jesus ainda é uma criatura. Outra igreja que eu fui em alguns cultos foi a luterana, que na cidade onde eu morava tinha uma igreja bem na frente da igreja católica. Uma coisa que eu achei muito estranho na igreja luterana é que eles nos convidaram a comungar mesmo sabendo que eu e minha esposa somos casados na Igreja Católica, nós ainda não éramos casados, a gente só morava junto e fomos mesmo assim, e ainda assim fomos convidados a comungar, porque a comunhão era para todos, sem exceção. E isso para quem é católico sabe que está errado. Tu precisa cumprir alguns requisitos para poder comungar. Mas depois de entender um pouco mais da minha fé, da nossa fé, que é o catolicismo, eu compreendo que naquele momento dessa comunhão na igreja luterana, a gente não estava realmente comungando o corpo e sangue de Cristo. Então não houve pecado ali. Por mais que a comunhão da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, seja exclusivo para quem está em estado de graça, a comunhão da luterana não é o corpo e sangue de Cristo de fato, e sim uma representação, porque a igreja luterana não tem sucessão apostólica e ela não tem o poder de fazer a transubstanciação, o mistério da transubstanciação, que acontece no altar durante a Santa Missa na Igreja Católica. Uma coisa que eu achava muito errado era a questão das imagens na Igreja Católica, e talvez por isso eu nunca me interessei muito pela Igreja Católica em si, porque é uma das primeiras lavagens cerebrais que o protestantismo faz na cabeça das pessoas. Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. E aí tu entra na igreja católica, o que tu encontra lá? Imagem de escultura. Só que o significado disso na Bíblia é completamente diferente do uso que a igreja faz dessas imagens. Enquanto o protestantismo vê a Santa Ceia como símbolo, para a Igreja Católica ela é presença real de Cristo. Enquanto o protestantismo vê as imagens da igreja como algo sacramental, para nós as imagens são símbolos. As imagens católicas não são ídolos, elas são ícones, elas não são algo, elas representam algo. E quando a gente entende essa diferença e o contexto bíblico, onde está escrito não farás para ti imagem de escultura, tu pega todo o contexto que está em volta, tu entende a diferença das imagens que a Bíblia proíbe e das imagens católicas. E esse é um assunto para um outro vídeo que vai sair aqui no canal em breve, falando sobre as imagens. Há 4 anos atrás, mais ou menos, eu e minha esposa nos mudamos para uma cidade bem longe de onde a gente morava. Hoje a gente mora no litoral de Santa Catarina. E aqui, mais próximo à nossa casa, a gente encontrou uma igreja católica. E passamos a frequentar essa igreja aos domingos, no intuito de incutir valores positivos nos nossos filhos. Porque embora a nossa fé não fosse, grande coisa, a gente tinha completa noção de que dentro da igreja os valores eram muito melhores, infinitamente melhores do que fora dela. E foi ali, dentro da igreja católica, que a gente começou a entender, começou a ver o que realmente acontecia dentro da igreja, como realmente a igreja trata as imagens, como realmente a igreja trata Maria, como realmente a igreja trata Cristo, como trata as escrituras, como trata a adoração, a diferença de adoração e veneração, a diferença de ídolo e ícone, a diferença da veneração a Maria para a veneração dos santos, o que são os santos, por que existem os santos, e tudo isso que era um problema, que era um empecilho para a gente seguir a fé católica, começou a se tornar um motivo para seguir.
porque a gente começou a entender de fato, de verdade, o que que era aquilo, o que que significava aquilo. A gente passou a conhecer a Igreja Católica de verdade, com os nossos olhos, de dentro para fora, e não mais pelo que as pessoas falavam da igreja. As pessoas, quando eu digo de um modo geral, pessoas que não são religiosas, ou são, mas são de outras instituições, denominações protestantes, neopentecostais, enfim. E o que eu tiro disso de valor é que as pessoas, elas não odeiam a Igreja Católica, elas odeiam o que elas acreditam que a igreja é. Só que, na verdade, elas não conhecem de fato a igreja. Elas julgam a Igreja Católica pelaquilo que ouviram falar dos outros. Então, há 4 anos atrás, eu e minha esposa começamos a frequentar a Igreja Católica. Há 3 anos atrás, esses números são aproximados, tá? 3 anos atrás, a gente começou a ficar mais assíduo na igreja, tá? Há 2 anos atrás, a gente se converteu de fato. Então, a conversão ela não acontece do dia para a noite. Não é tipo, comecei na igreja agora, pronto, agora eu sou católico. Não, a gente estava aprendendo, a gente estava conhecendo, e tudo isso com o intuito de trazer valores positivos para os nossos filhos. De repente, a gente estava fazendo parte da PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, qual a gente ficou à frente da pastoral praticamente 2 anos. E há 1 ano atrás, mais ou menos, eu comecei a tocar na igreja, tocar na missa. Hoje eu estou à frente da coordenação da música na minha paróquia. Estou tocando um outro projeto que eu nomeei de Santo Acorde, onde eu dou aulas de violão na igreja para quem frequenta a paróquia. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 8 anos, os 2 servem de coroinha na igreja. Eu e a minha filha somos acólitos, a minha esposa serve comigo no Ministério de Música. Então, tudo isso foi acontecendo de uma forma muito natural, através do chamado que a gente sente aqui dentro, que é o que Jesus espera da gente. E a ideia desses vídeos aqui do canal é um pouco defender a nossa fé e um pouco também trazer informação para quem não conhece, para quem odeia gratuitamente, para quem não sabe o que é a Igreja Católica e mesmo assim tem um ódio, ou não gosta, ou acha estranho, ou enfim. A minha ideia com esse canal aqui é trazer informação, é evangelizar através do canal, é trazer a fé católica para quem não conhece, para quem conhece, mas não tem muita profundidade, quer saber mais. E por esse motivo, eu vou pedir agora que tu se inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo qual tema tu tem dúvida da Igreja Católica. Comenta aqui embaixo que eu vou pegar os comentários e vou trazer vídeos baseados nos comentários dos vídeos que já estão no canal. E esse foi o vídeo, ele já ficou um pouquinho extenso, eu tenho gravado os vídeos longos, que é assim na vertical, eu tenho gravado eles sem roteiro, então eu vou devaneando aqui, vou falando o que vem na cabeça sobre o assunto, trago um versículo ou outro para reforçar aquilo que eu estou dizendo, e tudo que eu falo aqui no canal é baseado nas escrituras, é baseado na tradição, é baseado no magistério. Eu não vou trazer nada aqui no canal que não esteja de acordo com a igreja, salvo algum engano, claro, pode acontecer, mas eu jamais vou falar nada contra a igreja. Então, tudo que eu digo aqui está de acordo com o que a igreja ensina. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que a minha história possa ter te tocado de alguma forma, te ajudado a entender um pouquinho melhor a fé e continua acompanhando os vídeos aqui no canal, porque vai sair muito vídeo com informações valiosas, importantes para compreender a fé católica. É isso, até o próximo vídeo.